Nessa unidade agora, unidade 2, nós vamos tratar do plano de convivência familiar e comunitária. Nós sabemos que o Estatuto da Criança e do Adolescente, por si só, ele traz os princípios. Mas existiram leis complementares e agora, nessa unidade, nós vamos trabalhar a legislação. Uma legislação complementar que veio para aperfeiçoar o Estatuto da Criança e do Adolescente. Por quê? Nós tivemos primeiro a Constituição. A Constituição do Brasil ela vai trazer princípios. Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente, nós já sabemos que é o estatuto que veio trazer leis complementares. Mas, depois do estatuto, se sentiu a necessidade de ir afunilando mais essa legislação. E essa legislação trouxe o plano de convivência familiar e comunitária. O plano de convivência familiar e comunitária vai romper com aquela tradicional segregação de sujeitos que eram considerados indesejáveis para a sociedade. Vocês sabem que até pouco tempo, os doentes mentais, as pessoas que tinham paralisia cerebral, as pessoas, elas eram segregadas. Elas não tinham direito a essa convivência. Por exemplo, as pessoas que eram surdas tinham uma educação só para os surdos. Claro que ela vai ter que desenvolver uma linguagem Libras para ela se desenvolver, mas ela, junto com as outras crianças, ela vai ter primeiro, ela vai desenvolver o sentido dela, vão se desenvolver de uma forma que muitas vezes por exemplo, a audição e a fala, ela vai desenvolver que vai superar aquela deficiência através de determinados estímulos, que vai superar aquela deficiência que nós vamos chamar da deficiência da audição, por exemplo. No caso do espectro do autismo, nós temos que colocar essas crianças e esses adolescentes em contato com outras crianças para ela desenvolver, aquela criança desenvolver aquela sociabilidade que ela demonstra durante o seu desenvolvimento infantil educacional, né? Que são considerados indesejáveis, que a sociedade chama de anormais, né? Considerados anormais. Porque antes nós tínhamos, na sociologia, nós vamos com Durkheim, nós vamos ter a sociedade, as patologias sociais. Isso vai ser uma formação que vai adentrar na ciência com caráter muito forte. Então, ainda hoje, as pessoas acham que essas pessoas, não são normais, porque elas não têm todos os seus órgãos do sentido desenvolvidos, porque elas não têm a sua sociabilidade desenvolvida. E não é assim. Então, como era que a sociedade fazia? Segregava essas crianças. As crianças, por exemplo, que tinham algum problema mental, que eram, por exemplo, as esquizofrenias, que tinham até outros nomes, então elas eram amarradas, elas eram segregadas da sociedade. Hoje, com o desenvolvimento da ciência, com o desenvolvimento dos químicos, com o desenvolvimento da psicologia, com o desenvolvimento da sociabilidade, com o desenvolvimento da química, né? Nós já sabemos que muitos desses problemas, eles podem ser superados. Esses remédios podem ser agregados, essa convivência e a sociabilidade. Então, pode ser superada e a sociabilidade é o grande instrumento para a superação. Por isso,
para a superação desses problemas, porque não existe esse padrão de normalidade. Todos nós temos desenvolvido mais alguma coisa, menos outra, e assim por diante, né? Ter a possibilidade, como eu fui, se eu for para uma escola, se eu for se eu tiver chance econômica de desenvolver todas as minhas potencialidades, eu vou ser gênio. Então, vai depender dessas possibilidades. Por isso é que nós, nos processos democráticos, nós temos que dar chance às pessoas. Por isso é que nós temos que lutar pela democracia. Na democracia, nós temos políticas públicas. Na democracia, nós temos possibilidades das pessoas desenvolver suas capacidades. Nós vamos ter, na democracia, nós vamos ter melhores escolas, nós vamos ter profissionais pagos, nós vamos ter melhores professores capacitados. É assim que nós vivemos numa democracia. E menos segregação. Então, essas pessoas que tinham transtornos, elas eram segregadas, né? As crianças que tinham, não necessariamente transtornos, mas que eram consideradas danadas, elas iam para os abrigos, elas eram consideradas menores, né? Aí dentro estava também um padrão, as pessoas que não escolhiam, que não se identificavam com a sexualidade considerada normal, então também eram considerados doentes, né? Até pouco tempo, as homossexualidades eram consideradas doenças, né? Então, e as pessoas que não tinham condições, que eram mendicantes, as pessoas que não se adaptavam a morar nas casas, viviam em situação de rua, também eram consideradas anormais. Então, a política para a criança e adolescente começou a estabelecer um plano de convivência familiar e comunitária. E esse plano de convivência familiar e comunitária teve o primeiro processo, que é no artigo 227 da Constituição de 88, quer dizer, vocês vão me perguntar, onde é que essa professora tirou isso? Então, na legislação, vocês vão ver. No artigo 227 da Constituição de 88, vai dizer, traz como direitos fundamentais que devem ser garantidos pela família, Estado e sociedade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à cultura, à dignidade e à liberdade. Então, as crianças, os adolescentes têm direito à vida, à saúde, à alimentação, à cultura, à dignidade e à liberdade. Pela primeira vez, na Carta Magna, veio o direito à convivência familiar e comunitária também como direito fundamental. Então, as crianças, além desse direito, ele tem um direito à convivência familiar e comunitária. Então, as crianças que estão abrigadas, elas têm que sair desse abrigo porque está sendo infringindo o direito a ela. Ela tem direito a uma convivência familiar e comunitária. O que vem trazer o Estatuto da Criança e do Adolescente? No seu capítulo 3, garante como direito fundamental o direito à convivência familiar e comunitária. E na contemporaneidade é ressaltada a importância para o desenvolvimento integral da criança e do adolescente. Uma criança que ela é segmentada, que ela é separada, ela está não tendo esse direito ao desenvolvimento integral, porque a sociabilidade é um direito integral. A convivência familiar e comunitária é um direito integral. Nós vamos ver como é que se chegou a isso. Foi feita uma pesquisa no Brasil em 2004 pela Enide Rocha e ela mostrou que a maioria das crianças no Brasil, cerca de quase 20 mil crianças e adolescentes,
viviam em abrigos no Brasil. Dessas 20 mil crianças que viviam em abrigo em 2004, 87% tinham família. E por que é que essas famílias abrigavam? Por que é que essas famílias não criavam seus filhos? Porque existiam, por parte do próprio Estado, uma divulgação que as crianças, quem melhor educava era o Estado. Essas crianças estavam lá, nesses abrigos, sendo serviciadas, elas tinham direito à comida, alguns tinham direito à educação, mas elas estavam sendo maltratadas, elas estavam sendo corrompidas, elas estavam sem a proteção da sua família, elas estavam sem a proteção dessa convivência comunitária, elas estavam segregadas. Então, a ENID perguntou, por que essas 20 mil crianças estão em abrigo? Se 87% dessas pessoas tinham família. Então, foram ver que grande parte dessas famílias não tinha alimentação. Eram famílias que não tinham abrigo, não tinham condições sociais. Então, é preciso que haja políticas de como? De Bolsa Família. É preciso que haja políticas de Bolsa Estudante, para os estudantes continuarem estudando. É preciso que haja o quê? Políticas de casas para abrigar as famílias mais pobres, para dar acesso para que elas tenham condições de terem suas crianças sob sua responsabilidade, porque é nesse ambiente menor que elas vão ter condições de se desenvolverem mais afetivamente, com segurança, né? Então, dessa estatística, 58% eram meninos, 63,8% eram afrodescendentes. A maioria eram crianças negras. Então, vocês podem ver que aí foi criado o Ministério do Desenvolvimento de Combate à Fome. Então, a Constituição Federal, ela vai trazer esse aspecto dos marcos normativos para o plano de convivência familiar e comunitária. Por isso é que surgiu o Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos de Criança e Adolescente, a convivência familiar e comunitária, chamada de PNCFC. Esse plano foi criado em 2006. E o Plano Nacional de Promoção e Proteção e Defesa do Direito à Criança e Adolescente, o PNCFC, ele tem que ser visto como instrumento pelos conselheiros tutelares de direito, porque ele é uma continuidade do Estatuto da Criança e do Adolescente.